Salve família! Está começando mais uma Rádio TV Pelourinho e hoje com esse cara também que eu sou fã, esse negão retado, 43 anos de experiência musical, um dos pioneiros do Axé Music da Bahia. Com vocês, o cara que é mestre de capoeira. Ele é difícil até falar o do cara, porque ele é multi. Tonho Matéria, meu amigo. E aí, meu pai? Tudo lindo, tudo jóia. Tô aqui, ó. Você está gravado aqui, é o forró do Sarapa, né? Aí eu já vai preparado, já pegando o axé. E tá aqui na TV Pelourinho é, pra mim, privilégio. É um aprendizado. Aliás, eu quero dizer que eu sou fã de vocês, né? Todos os conteúdos que vocês estão colocando nas redes sociais. Eu tô acompanhando tudo porque eu sei que é uma mídia feita pelo aquele que sabe o que é que eu passo, o que é que eu sou, de onde eu venho, conhece a minha linguagem, então tá tudo certo. E aí eu já vou perguntar logo, de onde vem Tonho Matéria? Rapaz, eu venho de um bairro chamado Palmiúdo, nasci nas Pedreiras. As Pedreiras é uma comunidade, o final do Palmiúdo, assim, tem uma música que eu digo assim, nasci no cantinho do inferno, onde muitos chamam de Senzala, Zale, dormi escutando gemido. É nesse lugar que ali nasci. Antônio Carlos Gomes Conceição, filho de toda eu, Florzinho da Maria dos Santos e seu Agripino Gomes da Conceição. E o mais interessante disso tudo, vendedores ambulantes. Meu pai vendia laranja, limão, canas e tantas outras coisas. E minha mãe vendia acarajé. E foi nessa base, nesse tabuleiro, né, que eu consegui entender o empreendedorismo naquela época com os meus pais. Vendendo nas festas de lá, fazendo da minha vida um conceito daquilo que eu queria para mim. Que ali no Palmiúdo, no Mestre Pedreira, que se divide entre Cidade Nova, Palmiúdo e Paulo Reis, né? Hoje eu vejo a galera dizendo, Palmiúdo não. Palmiúdo não. Eu sou único trabalhador do circo, eu sou de lá, meu bairro. E só esse produto que deu certo. Aonde as mazelas da vida estavam ali o tempo inteiro presentes na nossa companhia. Eu tinha que muitas vezes ir para a escola somente com farinha no café. E outras vezes sem nada. Período agora de São João, o período de Natal, o período de aniversário, eu tinha roupa nova. A não ser quando a igreja do Padre André resolviam fazer doações, e nessas doações tinha uma roupa que a gente ganhava, ou Candomblé que Tonatide, quando tocava, que a gente corria todo mundo para o céu, né? Tá naquilo. Então eu acredito que eu sou o homem iluminado por isso, porque peguei tudo aquilo da minha infância e transformei em arte. E hoje eu faço um trabalho com a minha cultura da capoeira, com o meu primeiro instrumento que conheci assim, que eu ouvindo o mestre Caiçara e ouvindo o mestre Suassuna, aonde eu me estabeleci, sei isso que eu quero, vou saber o que é guiar. Hoje estou com 61 anos e acho que dentro dessa minha idade eu consegui construir histórias com vários jovens, que hoje são médicos, advogados, engenheiros, contadores, publicitários, educadores sociais, culturais. Então, acho que tudo isso serviu para não trazer a minha infância como um processo de dor no meu corpo. Não, eu trago a minha infância, que é uma infância... Foi uma infância muito difícil, as alegrias. Porque eu sempre via minha mãe dizendo assim, a pobreza não é a miséria. A pobreza é uma condição que nos nega para se estar nesse lugar. Mas será, minha mãe, muito sabe. Aproveita por isso. Painho, você falou, né, de tudo, que a capoeira foi a primeira arte a ser tocada, né? Quem chega primeiro, o Projeto Mangangá ou Tonho Matéria como artista, cantor, samba reggae? De fato, chega... eu tinha um apelido da capoeira que não se concretizou. Tonho Matéria chegou e tomou espaço de dor, que era pele de onça. E por que pele de onça? Eu tinha uma calça branca
que minha mãe comprou, aquele pano meio de açúcar, né? Mandou costurar, fez uma calça pra mim, tá? Todo dia eu dava na capoeira, sujava, tinha que lavar. E minha mãe tava conversando, não tem um problema de unheiro. Aí minha mãe sábia comprou um pano pra mim, escuro, mas só que o pano era pele de onça. Então eu tava em todos os lugares jogando capoeira com a pele. Eu dei algumas fotos que eu tenho essa calça, vestida essa calça. Pele de onça. E aí meu nome ficou ali. Só que o Tom em Matéria, quando ele chega pra música, que ele sai da capoeira, que começa a se adentrar nos sambas juninos, né? Depois eu sou oriundo do samba junino. Depois que eu fui com o afro, eu comecei na música, dentro do samba, no processo do samba junino, oba-oba, ganzal, patalá, participei fiz uma música os nativos. Os nativos eram um grupo junino de um dos grandes compositores que nós temos aqui, que é Luciano Faraó, Luciano Gomes. E aí eu fiz uma música, menina bonita, você não me engana, dica que me ama, dica que me ama. Essa música eu fiz pro Tadinho. E fiz samba duro na batida, quero ver você sandar. Vem pro pai, para fi. Ai, isso era bom demais. Essa, a primeira eu fiz em parceria com o Djalma Oliveira e a segunda em parceria com o Zé Paulo. Então eu fui começando a escrever com o samba junino, né? Então levar o samba junino pro Paulo, misturar todos os elementos sonoros para isso ficar mais, para enriquecer mais, porque tem muitos grupos que saíram, que eram oriundos do samba junino, artistas, né, compositores de Tatal, Pé de Jamaica, Reinaldo, Minha, Chechel, um monte de gente, Rei Veneno, sabe, que saíram desse lugar e que começou a criar uma outra estratégia de música, porque não estava mais, porque a gente visse no período muito de oportunidades e adaptações. E aí naquela época as coisas não vão se adaptando, principalmente para o financeiro, você manter uma família, né? Ou vai trabalhar, ou vai ficar no samba, ou vai ficar na música, né? Alguns ousaram, eu ousei, né? Graças a Deus consegui dar certo. Mas eu tive muitos amigos que deram certo, entenderam? Resolveram desistir da música, ou trabalhar em outras coisas. O samba junino, então, digamos assim, sua raiz, Ele e o samba junino. Aí a pergunta... Agora já vem muito depois, né? Mangangá ele já vem agora, no século XXI, né? 2001, é que eu faço o projeto Mangangá, que ele nasce como samba junino, como bloco afro, como um canal de TV, ele nasce como uma rádio, essas rádios comunitárias, que ainda não fiz isso, né? Mas muitas ações que eu tenho e que eu escrevi na época, junto com o Nalu Miranda, que foi a figura que organizou o Estatuto da Mangangá, a gente veio pensando em tudo isso que estava tudo na minha cabeça, CDs, escritura, gravadora, editora, a outra ele pode ver um berço assim de cultura. Cultura, muita coisa para a gente alimentar. Porque assim, eu lido com jovens, né? Os jovens sonham. Sim. Então, como é que eles vão sonhar se eu não tenho condição de me erguer? Eu preciso me erguer para que o jovem olhe para mim e diga assim, poxa, quero ser igual ao meu mestre, né? Infelizmente, a gente só quer ser igual a quem se supera, né? Quem é derrotado, ninguém quer ser igual a derrotado. Eu sei que você falou que o samba junino é sua raiz, mas como, de certa forma, o São João atravessa a sua música, atravessa o artista do Matéria? A comunidade. Tudo é na comunidade. Porque naquela época o Samba Junino ele é um projeto de comunidade, né? E todo ano eu levei acho que uns 10 a 12, quase 15 anos inserido diretamente no Samba Junino. Que eu cantei, eu falei aqui o nome de vários, né? Eu cantei vários, né? Pagode dos Fiais, Afro Samba, Airô Samba Angola, que era um samba junino que tinha aqui no Pelourinho. Aqui tinham dois que eu conheço, que eu lembro aqui, dois samba juninos. Era o Samba Pelourinho. O Samba Pelourinho é onde surge Mestre Jackson, né? Os segundos maestros do samba reggae.
o Neguinho do Samba. E tinha o Airô Sambangola, que Giló fazia parte, era uma turma imensa que fazia parte desse projeto. Então, todo o período de São João, a gente ia pelas ruas, fazendo sambão, invadindo as casas, né? Pra comer. Não sei como é que a gente aguentava comer. E eu tinha uma coisa comigo que eu nunca bebi, né? Nunca bebi nada de real, nada na minha vida. Nunca fumei, nunca bebi. Então, eu tinha resistência para estar em todos os lugares. Além disso, treinava muito capoeira. Eu treinava 8 horas por dia de capoeira. Então, era um pique bom, assim, que a gente fazia. Então, eu provei disso tudo. Só que eu vim conhecer o São João do interior já adulto. Sim, né? Já mais adulto. Porque eu não tinha essa coisa de viajar para São João. Meu São João era dentro da comunidade. Então, dentro da comunidade, a gente fazia samba de roda com forró, misturava o forró. Eu tinha lá na comunidade um grupo chamado Gostoso Sem Tempero, que a gente fazia ali no Padamage, o Gostoso Sem Tempero, aonde um dos oriundos desse lugar também, do Gostoso Sem Temperos, lá do Padamage, é Ivanzinho, que é percussionista de Luiz Caldas, de Ricardo Chaves, essa culpa toda aí. Então, a gente começava a fazer essas introduções, né? E era legal, porque a gente ia para todos os bairros, concorria em todos os bairros. O Oba-Oba, ele é oriundo dos Coqueiranes. Coqueiranes foi o primeiro grupo extraído junino mesmo, que surge dentro de Salvador, que é na Topera Vaz. Isso em 1971. Aí depois eles formaram um outro grupo chamado Dragão é Trovão, um lance desse. Depois não sei o que lá, Baiano. E em seguida vem o grupo Oba-Oba, que já está no dia 1978. Nesse período aí, em 78, foi quando eu cheguei, já em 80, no Oba-Oba. E aí fico anos e anos, né, de Oba-Oba, Coruja Junina, Semeadores do Samba, Obacalá, Ganzá. Tem uma música até que foi gravada não sei se você lembra aquele disco daquela banda chamada Frutos Tropicais. Frutos Tropicais é uma banda que fazia assim, e aí, chupa toda, que essa música, toda, e aí tinha, nesse disco tem uma música minha que é Danzar, minha de Lino, essa canção, né? Isso Ganzá, isso Ganzá, isso Ganzá. Dá licença de passar, Ganzá lá, o Ganzá, aparecendo tu, e a gente ia para todos os lugares. E quando o dia que o outro grupo não saía, eu estava no outro, aí ia para Ferreira Santos, Federação, né? Engenheiro de Brotas, e saía correndo, sabe, todos. E aí, nesse período, eu comecei também já a começar a participar de bloco afro. E aí eu tinha um parceiro que era Betão. E lá no Nordeste, Betão participava de samba, aonde ele me leva para participar do Samba Elite. Que o Samba Elite, uma das figuras também desse lugar, do Samba Elite, é Totti Gira, que é o compositor da canção, né? A cor dessa cidade sou eu. E aquela outra que eu acho o máximo quando ele diz: se não fosse ler aí, se não fosse me aí, é lindo. E aí é isso. Foram nesses lugares que eu fui me estabelecendo, aprendendo música, entendendo um pouco, até chegar no Araqueto, até chegar no Lotum, até chegar eu vou pro Ébano, né? Meu primeiro bloco afro que eu canto é o Ébano. Mas o primeiro bloco afro que eu desfilo é o Puxado Axé. E no Puxado Axé, e o primeiro bloco que eu saí, que não era afro, é o bloco percussivo, foi os Cirandeiros, que era o bloco lá do Palmiú. O primeiro foi Cirandeiros, Ditas Filho, como Furião. Segundo foi a Passo do Tororó. Terceiro foi Barrabas, apagou dele. Então, e o quarto foi Puxado Axé. Agora, Puxado Axé é o quarto como um desfile, mas o primeiro como afro. Só o afro está ali inserido nesse lugar. Né, de querendo entender aquela coisa assim e desfilar.
E o Ébano primeiro como compositor. 43 anos de história, de profissão, de vivências musicais. E conte aí uma vivência que você lembra de São João, inusitada assim, que você lembra, pô, esse dia de São João foi muito louco porque disse. Não, pô, eu tenho uma passagem que eu lembro sempre, que por incrível que pareça, minha mulher estava falando isso ontem, né? Que ela fez assim, filho, você lembra quando você foi desfocar o São João lá em Santa Bárbara? Eu disse, rapaz, aquele dia foi barril. Porque a gente fechava muitas coisas, eu sempre fiz São João, né? Sempre, aliás, os artistas da Bahia, e bandas, na sua maioria, que hoje eu vejo a galera dizendo, mas o cara faz axé, toca no São João. Pô, mas se vocês forem ouvir os discos da gente, e todos os artistas têm música junina, porque a gente fazia, isso não era um pertencimento, era uma sobrevivência. Então você tem que tocar o ano todo para sobreviver, né? Depois que a indústria chegou, delimitou e começou a sedimentar realmente colocar você em cada nicho, em cada lugar. Mas não, eu fazia tudo, eu era do samba junino, eu era do funk, do forró. Tipo, no forró mesmo tem uma música que ela é um clássico. Quando você chegou, a saudade foi embora. Aí quando eu canto isso, eu quero dizer, realmente, eu disse, pois é, cara. E outras canções aqui, gravadas por Virgílio, Zé Paulo, que estão inseridas no São João. E nesse lugar, nessa época que eu fui fazer a festa, que o ônibus quebrou. Ele começou com o ônibus começou a quebrar, começou a ir chegando tarde, chegando tarde, aí o ônibus para entrar, uma confusão danada, porque no caso de gente, não conseguia entrar, ele parou de um lugar para aqui, todo mundo, até eu ali carregando, né? Como naquela época a gente era artista e ao mesmo tempo era road, era técnico, era a zorra toda. Então, para nós, pra gente era aquilo ali, era tudo normal. Mas aí, começamos o show, né? E estamos lá tocando, daqui a pouco o som para. E aí? E aí fica aquela coisa, e a galera dançando no salão assim, e eu cantando só capela. E assim, eu a bumba, o som não saía dos instrumentos, a zabumba lá. Tá. E o treino no triângulo, e eu cantando na capela, isso marcou, porque foi um momento, e eu lembro que eu tava com a calça amarela, e uma camisão grandão, vermelho, e um chapéu de palha. Naquela época, meu cabeleireiro era, eu tinha cruz e dreads, aí eu cheguei ali e comecei a cantar. E o meu repertório de São João é um repertório gigantesco. Porque hoje eu tenho um outro projeto que materializei ele agora, do ano passado para cá, que é o Folha Afiada. E o Folha Afiada desde 2006 que a gente vem fazendo ele, porque era um outro projeto. Aí em 2006 eu resolvi fazer aliás, não, 97, quando eu gravo o disco Rumbragatá. Que no disco Rumbragatá tem a música Vem Morena. Vem Morena pro desgaste, vem Morena, Veneza. Então quando você cara fez, pô, mas até você passa de olhos, escuta aí meus discos. Eu pego o que? Aí eu sempre ouvi, tem que escutar os discos, porque quase todos os artistas consagraram-se com músicas juninas no São João, e a gente fazia muitos shows assim. Aí hoje você tem uma leva de sertanejos, né? Eu vou perguntar assim, e aí? Se você também perguntou se eu faço música, e aí? Tá? E aí outra coisa, né? Você vem na paralela ali, Guru. Eu fico preocupado assim com São João. Eu não vejo negros. Né? São João é uma festa de negros. A música junina é uma música do negro. Isso não sabe, Ratsu Pandeiro, né? O João do Vale, e tantos outros, e bodos, e além do negro, do sertanejo. Então você não tem esse sotaque mais, daquela coisa que Crenilda cantava, quem mais cantava? Genival Lacerda. Esqueci agora o nome de alguns aqui. Mas enfim, um monte de gente que a gente não ouve mais cantando. Marinês e sua gente. Puringuinhos.
Ou seja, isso. É isso. Mas a gente dá graças a Deus e é graças aos orixás que tem negão redado fazendo a onda acontecer. Que inclusive eu tava olhando um negócio no Instagram, velho. Me diga aí como foi aquele negócio lá com uma amiga, alguma coisa assim que você jogou no Instagram recente aí. Ah, rapaz, Conte essa história aí. Como é que foi esse conteúdo? Não, foi com... Não, foi Yaya agora? Sim, agora Você achou hoje, Yaya? Foi. Ah, foi o que eu botei agora? Qual foi a música? Eu tô gravando tanta coisa agora, eu não sei qual foi a música que botaram na coisa, não. Mas eu sei que eu tô gravando. Você fez sua amiga fazer uma produção que veio no período. Sim, o que eu fiz agora com os N's. Eu tô fazendo uma outra coisa, aqui as quatro. Outra produção com o Autoraz, a gente tá contando os enredos do como a gente construiu a canção. E com o Zene foi interessante, que eu fiz uma canção ano passado, Se Você Não For, né? E esse é um bordão que é antigo, isso pra caramba. Se você não for, só você não vai. E, pô, fazer uma música com isso aí. Fiz a música. Se você não for, só você não vai. Dançar o forró chamegado, o colado, o fole pegando fogo. Gente pra todo lado, anda anunciando. Eita, forró temperado. Que eu quis fazer uma homenagem com forró temperado a Zelito Miranda, né? Muito meu amigo, Carlos. E aí, fui juntando essas ideias todas. E aí eu cheguei pra Zene, ela me ligou pra perguntar se eu tinha uma canção, cantei umas boas canções, e disse, tem essa aqui, é o forró, ela puxa, pô, isso é interessante. E, pô, tá. Quando foi agora, ela resolveu gravar. Aí gravou, me pediu pra fazer uma intervenção também, uma participação. Aí eu fiz a participação, tal, Boca tá produzindo, né, guitarrista, Carlos Boca. E aí ela gostou da ideia, pegou um monte de foto, fez um mosaico e jogou na rede e tal lá. Aí eu ouvi, mas isso pode ser maior. Digo, Zene, como é que tá você amanhã? 3 horas. Ela, tô tranquila, tô lá em casa 3 horas. Ela, vamos fazer o quê? Digo, vamos gravar um negócio. Você vai ver o que vai ir um besteira. Aí só que ninguém sabia, só é. Tudo ideia na hora. Tudo ideia na hora. Tudo orquestrado e Ensaiado. Aí eu liguei pra Gabriel. Gabriel, e amanhã de tarde? Tô livre, velho. Pega as matas e ainda vem pra aqui pra casa. Vamos gravar. Traz tudo que você tiver aí, vai gravar um lance aqui, que eu tô com a ideia aqui. Você só vai saber aqui. Preparou tudo. Aí meu filho, Raiz, filho, preciso de uma direção. Vai fazer o que amanhã? Meu pai diz, rapaz, não vai fazer nada. Amanhã. Pai, manda, né? Vai fazer a gravação aqui. Aí, liguei pra quem? Minha mulher. Fazer a decoração, né? Claro. Filha, amanhã. Amanhã eu vou fazer do seu filho. Você não vai fazer nada. Eu tenho uma gravação aqui, eu preciso de sua decoração. Mas não posso. Rapaz, se vira. Minha conta, vai embora. Era você, veio ter coisa, não sei o quê. Rapaz, ela chegou com aquela majestosa mão que ela tem, né? Tais majestosas mãos. E fez um cenário lindo, maravilhoso. 2 cenários. Que, quando o Zene chegou, fez, vai ter festa aqui? Aí, não. É pro vídeo. É pro vídeo. É mesmo, escolheu tudo. É de verdade, ainda é de verdade. E hoje lançamos isso lá de ontem. Hoje lançamos nas plataformas aí, no YouTube, né? E no Instagram. Então tá aí, quem quiser curtir, se você não for. Eu já vi lá alguém botando umas 4 pessoas dizendo assim, é a música do São João. Eu digo, pô, se soubesse, eu Aquela agonia. então se soubesse, eu vou copiar. É isso, família. Ô, meu pai, gratidão. Olha esse papo. Eu sou o essa servidor desse caminho, né? Da contramão, do pensamento imediato, de fazer poesia, de fazer música, de fazer arte. Porque a arte a gente não fica tentando colocar ela em determinados lugares. Não, a arte não é isso. A arte, ela chega, independente com a capoeira, você chega na roda de capoeira, eu olho para a roda e digo, rapaz, hoje meu corpo não está apetitoso. E eu obedeço. Pedi pro povo que disse para mim assim, vá e jogue dura. Eu jogo minha calma. Chega aqui, a minha É isso. É isso, família. Família, é isso. Aqui vai se encerrando mais um papo da nossa rádio. Cultura em Matéria.
Tamo junto, meu pai. Tamo junto. Natural, sempre. Sempre. Continuem pra me darem existência. Tocou o berimbau, não? Ah, pô, verdade. Verdade. E vamos aproveitar, né? Sair daquele jeitão que ele gosta. O mestre fazendo a onda ali. Com o nosso berimbau aqui. Esse berimbau, papaiana minha, que eu vou contar também um pouco da história do berimbau. Esse berimbau foi um amigo aqui que veio fazer um trabalho com a gente. Foi, né? E aí, chegou aqui, ele falou, pô, velho, vou trazer um presente pra vocês. Diga aí os nomes que vocês querem que eu talhe no berimbau. E aí eu mandei o nome da galera. E aí ele fez esse berimbau, colocou na casa de Exu. E aí trouxe essa gente aqui pra dar esse axé. E aí hoje, a primeira pessoa a tocar o berimbau com esse axé todo é o nosso pai, Jobu Choroque. Ele sou matéria, tá tudo certo, axé. Vamos pra cima. É isso aí. É isso agora, variação de toque. Fiquei até com vontade de ligar aqui, mas eu não tenho muita manha não. Toquei aí cavalaria, toquei Iuna, toquei um pouquinho de São Bento Grande, fiz uma variaçãozinha e depois puxei aqui uma Idalina. Tá, tá, ti, tá, 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 tá. Gratidão, meu pai. Até. Tamo junto. Tamo junto.